Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro aqui no canal Rocha Mazo no YouTube. Sempre um prazer estar com você. Gostaria de dizer para você algo que eu nunca disse aqui nos vídeos, que nós somos um escritório de advocacia, nós atuamos com direito agrário, com direito do agronegócio, direito empresarial, estamos no interior do estado de São Paulo, e se você tiver qualquer tipo de dúvida referente aos conteúdos que a gente está trazendo aqui e queira ter mais esclarecimentos, falar com a gente, só clicar no link que está aqui, entrar em contato pelo celular, pelos contatos que estão na descrição do vídeo, ok? Porque aqui na Rocha Mazo, nós ensinamos o produtor a se blindar de dívidas, se reestruturar de tudo aquilo que acontece antes, dentro e fora da porteira. Nós somos especializados em agronegócio e queremos ensinar você aquilo que é melhor, mais moderno e que está cada dia mais impactando a sua vida, ok? Muito prazer mesmo estar aqui com você e hoje eu trouxe um conteúdo para esse vídeo que é algo que eu venho pensando há muito tempo e eu estou participando de duas operações no meu escritório, aqui no nosso escritório, que me chamaram mais a atenção para esse tema. Nós temos aqui no interior de São Paulo, como tem no Brasil todo, muitos pequenos e médios produtores rurais que, de repente, como você ou como um conhecido seu, pode estar em dificuldade financeira decorrente de fatores adversos, de juros altos, de dificuldades de comercialização, preços abaixo do mercado, enfim, tudo aquilo que impacta o agronegócio. E nesse momento, no Brasil, há muita gente com dificuldade para pagar seus custeios, para fechar a conta da operação. E dentro dessa perspectiva dessas operações maiores que eu estou participando, me chamou a atenção uma questão que eu já venho estudando há algum tempo. Como você vai ver, é muita gente estudando isso, mas é um assunto que muita gente não quer falar. Eu gostaria de chamar a atenção de você para isso, porque é algo que daqui para frente, muito provavelmente a gente vai ver com mais intensidade. Estou aqui com o Pedro Avelino, meu parceiro aqui na produção dos conteúdos. Inclusive, nós estamos pensando em fazer um quadro aqui, quem é o Pedro, né? Talvez você queira saber quem é o Pedro, nosso designer, nosso criador de conteúdo, ele que faz tudo isso aqui acontecer. E a gente está pensando nisso. Vamos lá, vamos ver se a gente se anima a fazer isso. Se o pessoal se interessar, a gente faz. Vamos lá, Pedro, traz um link aí antes de colocar a apresentação. Conforme você pode ver aqui na matéria, estou vendo aqui na minha tela, a grilagem de terras espreme a população rural pobre em todo o mundo. Essa notícia me chamou a atenção dentro do contexto do que eu estou dizendo. Então, olha como isso aí é de junho de 2024, não é algo tão para trás, é bem recente esse estudo. E isso aí, mais outros estudos me chamaram a atenção. Então, nós vamos para a apresentação, que eu vou mostrar para você sobre o que a gente vai falar, e isso é importante para você e para todo mundo que é seu parceiro, que é seu vizinho, com quem você se relaciona, que tenha pequenas e médias propriedades. Isso é muito importante. Eu vou deixar um recado no final do vídeo. Podemos ir lá na apresentação, Pedrão. Interesse dos setores financeiros em imóveis rurais, perigos e desafios ao produtor brasileiro. Eu não sei se você já parou para pensar que existe sim interesse de muitos setores financeiros em imóveis, especialmente rurais. E será que isso é um perigo para o produtor brasileiro, mundial e especialmente brasileiro? Quais são os desafios? O que isso quer dizer? Vamos lá para você entender? Então eu queria trazer aqui as referências usadas nesse vídeo, né? São muitas, né? Muitos estudos aí, são PDFs. Se você tiver interesse, não conseguir acessar, pode entrar em contato com a gente que a gente envia. Estudos internacionais falando sobre a ocupação da terra, o que como o ativo imóveis rurais é visto hoje em nível mundial para o sistema financeiro. Então, isso aqui é algo verdadeiro, como você vai ver, não é falado abertamente, mas é algo que está acontecendo. É importante que você fique atento a isso, se você é proprietário ou não, se você é um arrendatário ou não, se você atua com agronegócio ou não. Mas se você gosta de agronegócio e está aqui no canal e está aqui vendo esse vídeo, você vai entender um pouco mais desse cenário
que a gente está vivendo, né? Então, vou trazer o sumário aqui, vou fazer um contexto, né? O contexto global, a terra como um ativo finito, né? Investidores de olho, porque o Brasil virou um alvo, né? Os motivos. O outro lado da moeda, crise de crédito, recuperações judiciais e operações estressadas, o que isso tem a ver, né? A pergunta que incomoda, estão emprestando dinheiro para tomar a terra, né? Estão dando dinheiro para o produtor com interesse, depois de ficar com a terra? Quais os caminhos e o que o produtor pode fazer, né? E vou deixar uma reflexão para você, que é produtor, produtora rural, ao final desse vídeo, que é muito importante. Então, vamos lá em contexto, né? Você já parou para pensar que a sua fazenda, a sua terra, hoje é vista como um dos ativos financeiros mais desejados do mundo? Eu vou fazer uma pausa dramática aqui. Você já parou para pensar que a sua fazenda, a sua terra, o seu sítio, o seu imóvel rural, hoje é vista como um dos ativos financeiros mais desejados do mundo? Se você não parou para pensar, então saiba que sim, é um dos ativos mais desejados do mundo. E você vai entender por quê. Então, enquanto você luta com juros altos, custos subindo, preço de commodity caindo, tem banco, fundo de investimento e empresa especializada olhando para o seu hectare como uma oportunidade. A pergunta é, isso é teoria da conspiração ou é uma realidade no agronegócio de hoje? Muitos vão dizer, isso é bobagem, tem tanta propriedade à venda aí, ninguém compra, não sai negócio. Talvez você vá no final do vídeo entender por quê. Mas será que o ativo não é tão interessante assim para o mercado financeiro? Será que tudo isso que a gente está vendo agora, essas operações estressadas, né? Operações estressadas são aquelas que já estão vencidas e não conseguiu um acordo. O que elas representam e para quem elas interessam, né? Então vamos seguir nessa linha para você ter um pouco mais de entendimento. Então, o contexto global, a terra como um ativo finito, né? Vamos começar pelo óbvio, né? Que quase ninguém fala de forma direta. A quantidade de terra boa para a agricultura no mundo é finita, né? No globo, em todos os países, existem terras agricultáveis e existem terras não agricultáveis. Nas áreas agricultáveis, muitas, né? Estados Unidos, Europa, Ásia, muitas dessas áreas já foram desmatadas, estão produzindo no seu limite. E existem países, na América do Sul especialmente, também na Ásia, na África, que não estão ainda 100% exploradas. Mas cada vez mais o cenário é de não desmatamento, né? Nós estamos vivendo no momento, esse vídeo está sendo feito aqui dia 12 de novembro de 2025, e nós estamos vivendo plena COP30, que é a Conferência do Clima, que está acontecendo no Brasil, lá no estado do Pará, em Belém, e está se discutindo questões climáticas. E uma das questões mais importantes para fins de entendimento climático é o desmatamento de florestas e, do outro lado, a sua preservação. Então é evidente que a abertura de novas áreas nos biomas brasileiros e em alguns lugares da América do Sul, como eu disse, da África e da Ásia, que em tese seriam agricultáveis, vão ficar cada vez mais difíceis por essas questões climáticas. Então, simplesmente sair desmatando, derrubando e abrindo a fronteira agrícola é algo que não se vê mais com muita facilidade, né? Hoje existem legislações que praticamente impedem a derrubada de florestas. No Brasil, nós temos um código florestal extremamente rígido, né? Uma legislação bem rígida. Então, o que acontece? A mesma terra de hoje, com alguma possibilidade, tem que servir para alimentar uma população que cresce, produzir bioenergia, fibras, madeira, crédito de carbono e ainda disputar espaço com cidade, indústria e infraestrutura. Então, o campo, a terra agricultável, é algo finito, ela não vai aumentar. Só que a população vai aumentar, a demanda por comida, a demanda por energia, a demanda por biocombustíveis, pela transição energética, ela não vai parar. Nós estamos vendo um momento, nossos filhos, nossos netos verão isso acontecer com mais intensidade. Então, a terra agricultável de qualidade virou um ativo estratégico em nível global, né? Onde dá para produzir comida? Onde dá para produzir energia? Onde dá para produzir biocombustível? Aonde é agricultável. E qual é a bola da vez do mundo para o agronegócio? É o Brasil. Então é importante
a gente olhar para isso com esse viés. A terra, a gente não multiplica, então ela é um ativo estratégico, e isso é muito importante. O Pedro trouxe aqui, vai colocar um mapa mundial de áreas agrícolas, né? Olha só aqui como, em contexto, nesse mapa mundi, né, aquilo que você vê que é passível de utilização, né? Aqui é um panorama geral. Na próxima figura, você vai conseguir ver a aptidão agrícola das terras do Brasil, né? Então existe aí nessas cores, onde é possível fazer agricultura. Lá em cima, né, nós temos toda a parte amazônica, onde é mais a preservação é maior. Nós temos depois aqui, descendo Mato Grosso, Pantanal. Nós temos ali o semiárido, nessa região aqui, mais roxa aqui, cor-de-rosa, que é mais difícil de ser agricultável. Já nas outras áreas, cada uma mantém a sua aptidão. E é por isso que fundos de investimento, fundos de pensão e grandes grupos começaram a olhar não só para ações na Bolsa, mas para hectares de terra em países com vocação agropecuária. Vou fazer um recorte muito rápido, porque não dá para tratar desse assunto nesse vídeo. A aquisição de terras por pessoas físicas e pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, ela tem um regramento muito rígido. E empresas que sejam de capital, ainda que brasileiro, mas que tenha investimento estrangeiro, também têm as suas limitações para aquisição de terra. Existe uma série de discussões para flexibilização dessas regras, de um lado. Tem gente que defende que é importante que esse capital venha, que o estrangeiro possa comprar a terra no Brasil, e há uma outra vertente dizendo que tem que ser mais duro, porque nós vamos entregar as nossas terras aqui para os chineses produzirem, para os indianos produzirem, para os europeus produzirem, para os americanos produzirem. Será que eles vão deixar essa produção aqui para alimentar a nossa população, ou vão mandar isso para fora? Então existe sempre a questão capital, né? Desenvolvimento do agronegócio, desenvolvimento do país, entrada de dinheiro. Por outro lado, também a segurança alimentar, a nossa soberania e a nossa administração da nossa própria produção. Essa balança, ela sempre vai ficar oscilando, porque existem muitos interesses, muito dinheiro por trás disso tudo. Então, é aí que mora a questão. Enquanto até um tempo atrás não se falava em fundos, em investimento estratégico no agronegócio, hoje isso é uma realidade, como você vai ver, né? Então, a partir daí, por que o Brasil virou o alvo e por que os investidores estão de olho, né? Quando esses grupos olham para o mapa, o Brasil parece desenho feito sob encomenda. País continental, clima favorável em boa parte do território, possibilidade de 2 ou até 3 safras em algumas regiões, capacidade enorme de produzir carne, grãos, fibra e demais commodities. Então, é um oásis para quem olha o país do ponto de vista da produção. Além disso, o Brasil já é um protagonista nas exportações de soja, milho, carne bovina, frango, açúcar, etanol. Ou seja, terra aqui não é só chão, é fluxo de caixa garantido no presente e no futuro. Some a isso uma estrutura financeira cada vez mais sofisticada. É aí que eu chamo a atenção. Nós já falamos isso em alguns vídeos. Temos um vídeo só sobre isso, que diz e explica que o financiamento rural, o financiamento do agronegócio, da agropecuária, ela foi feita pelo capital público por muito tempo, até que o desenvolvimento foi tão grande que hoje é impossível se financiar o agro brasileiro só com dinheiro subsidiado do governo. Então, a iniciativa privada entrou de verdade em várias modalidades para financiar o agro. Dentre eles, os FIAGROS, né, que são os fundos de investimento no agro, que reúnem várias pessoas físicas e jurídicas que se juntam num fundo, capital é alocado nesse fundo e esse fundo representa esses interesses. Existem fundos que só se interessam por aquisição de terras, existem fundos que se interessam por incentivar a produção em áreas de outras empresas ou de pessoas físicas. Existem fundos que têm interesse em emprestar o dinheiro para o próprio produtor. É a Faria Lima entrando no mercado
de agronegócio. É o capital a gente fala da Faria Lima, né, que é o centro financeiro do Brasil, em São Paulo, estão se organizando para colocar esse dinheiro. Por outro lado, tem os CRAs, né, os certificados recebíveis do agronegócio, que são operações que são feitas também pelo mercado financeiro, também por bancos. As LCAs, né, as letras de crédito do agronegócio. O que nada mais são? Também não vou entrar aqui em como isso é regrado, como é que funciona, porque isso, inclusive, é matéria para cada um deles, um vídeo de um conteúdo para trazer para você. Mas, basicamente, o agro, ele faz os seus negócios, produtor com loja de insumo, com loja de maquinário, com as tradings, existem títulos de crédito dessas operações. Esses títulos de crédito, juntos, eles formam um lastro financeiro. Olha, eu tenho aqui tantas CPRs, tantas cédulas de produto rural, eu tenho aqui tantas notas fiscais de venda e eu quero me financiar. Um produtor quer se financiar, uma loja de insumo quer se financiar, uma revenda de equipamentos quer se financiar, e ela vai até o agente financeiro e fala, olha, eu tenho esse lastro aqui, eu tenho todos esses títulos. Você se interessa por adquirir esses títulos? O banco, o agente financeiro, o fundo, vai dizer, olha, eu me interesso, mas eu vou te cobrar tanto. E para que ele pulverize esse risco, ele pega isso, formaliza isso numa letra de crédito ou num certificado de recebível, e ele vai no mercado e fala, olha, eu tenho esse título, eu pago X% ao mês para você que quiser comprar uma parte desse título. E eu te remunero a 1%. E ele vai cobrar, de repente, 2,5% de quem está tomando dinheiro. Essa diferença é o lucro do agente que opera isso. Então, grosso modo, esses agentes financeiros estão fazendo essas operações para fomentar o agro. Isso é muito importante, isso é necessário. Porém, por detrás, existem interesses, como você vai ver, e que o produtor, a produtora, e o Brasil, e a regulação presente e futura, quando eu falo regulação, é legislação, regulamentos, Comissão de Valores Mobiliários, o Conselho Monetário Nacional, precisa ficar muito atento, porque isso é muito grave e muito relevante. Tudo está transformando o uso e a comercialização de terras, né? O arrendatário, os recebíveis, os produtos de prateleira viraram um ativo para o investidor que, de repente, nunca foi numa fazenda. Alguém que mora numa capital e nunca foi numa fazenda pode investir no agro hoje através desses instrumentos. Então, o resultado é simples. A fazenda entra no radar como um ativo financeiro. E não é teoria, é prática de mercado. Então, na verdade, não é mais apenas aonde se produz. É, de fato, um ativo que lastreia todas essas operações. Então, as operações que eu disse, elas estão muitas vezes atreladas a garantias imobiliárias da própria terra. Então, esse é o contexto geral para você entender como isso começou a funcionar. Tá? E, com isso, o que vem acontecendo com aquele cenário que eu coloquei no começo? Juros altos, preço de commodity que oscila, dificuldades do produtor com perdas que ele vem carregando, crise de crédito, recuperações judiciais e operações estressadas. É evidente que quando se há um crescimento de um mercado, e um mercado tão vulnerável como é o mercado agrícola, existem dificuldades. E nesse momento, né, do lado de dentro da porteira, como a gente falou, a história hoje é outra, né? Os juros elevados estão matando o produtor. Uma Selic a 15%, um plano safra 12%, 14% para o Pronamp, para o Pronaf 10% para um pequeno produtor. Se ele pegar 100 mil, ele está devendo 110 ou 114, ou se for uma outra operação que não for do mercado financeiro, 100 mil vira 118 mil, 120 mil, fora custo de emissão de registro no cartório, tudo isso vai agregar que de repente vai virar 20, 21, 25% em cima do produtor que está tomando o recurso. Será que ele tem lucro suficiente para pagar todo esse encargo financeiro, todo esse custo financeiro do dinheiro? A gente está vendo que está difícil para o pequeno, para o médio e também para o grande. Custo de produção pressionado, porque
guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, custos elevados. Hoje a gente está vendo a taxa de câmbio baixar um pouco, mas o dólar acima de R$ 5. E o Brasil é um grande importador de agroinsumos, né, de produtos necessários à sua produção. Então isso está ficando cada dia mais caro. Volatilidade de preço das commodities, atrasos devido ao clima e às perdas de safra que a gente está vendo. Nós tivemos no final de semana, um tornado que destruiu uma cidade inteira, Pedro, no Paraná. Triste demais, né? Uma cidade pequena no interior do Paraná foi devastada por um tornado no Brasil. Quando que a gente estava ouvindo falar de tornado no Brasil? Eu tenho 46 anos, eu nunca tinha ouvido falar de tornado no Brasil. Enchente no Rio Grande do Sul, seca. Gestão financeira frágil, porque o produtor passou a vida focado em produzir e não em fazer conta de banco. E é aí que está a grande sacada. O produtor vai precisar aprender, não só dentro da porteira, a produzir, mas também fazer as suas contas, fazer os seus planos de negócio, fazer o seu plano de ação, ter um orçamento, porque senão é impossível sobreviver, como a gente está vendo. Então, não é coincidência que a gente esteja vendo um recorde de recuperações judiciais no agro. Não vou me alongar nisso, porque tem 2 ou 3 vídeos que a gente fez, né, Pedro, que está falando sobre isso. Foi super bem, o pessoal gostou, comentou, tá querendo entender mais. Então, se você quiser saber os números das recuperações judiciais, o ano de 2025 pode chegar a 3.000 recuperações judiciais só no agronegócio. Pequenos produtores, pessoa física, pessoa jurídica, empresas de pequeno, médio e grande porte pedindo recuperação judicial. Aumento de endividamento e uma enxurrada de ativos chamados de operações estressadas, que são as operações onde o banco, onde o FIAGRO, onde o investidor particular não recebeu o dinheiro do produtor, da empresa, do agronegócio, já não conseguiu fazer um acordo e isso vai para judicialização ou, em caso de alienação fiduciária, vai para um leilão extrajudicial. Então, esse ativo, as fazendas, os sítios, as áreas, elas começam a vir para o mercado e não a preço de venda e compra. Olha, quanto vale um alqueire de terra, um hectare de terra? Aqui na nossa região aqui se fala em torno de 300 a 350 mil reais um alqueire de terra hoje, 2025. Para eu negociar com o Pedro, se eu tiver com toda a documentação ok, o Pedro também, ele não tem dívida, não tem nada, eu quiser comprar a terra do Pedro, é preço de mercado. Eu vou ter que ir lá fazer uma conta. Olha, eu vou pagar 350 mil para o Pedro para eu produzir uma determinada cultura aqui ou criar uma pecuária bovina, suína, frango, seja o que for. Eu vou ter que fazer uma conta de quanto tempo vai demorar para esse investimento voltar para o meu bolso. Vale a pena? Não vale a pena. Agora, se a operação estiver estressada e eu for levar isso a leilão judicial, em leilão judicial, de repente, posso comprar por 60% do valor. E num leilão extrajudicial de alienação fiduciária, quando coloca lá no banco a avaliação, que é feita para dar no valor de mercado, esse valor também pode ser, essa terra pode ser adquirida muito rapidamente por valores muito abaixo do mercado. Então isso acaba trazendo esse ativo como interessante para muita gente. E não só para o vizinho, não só para aquele pequeno médio produtor que tem ainda uma reserva e queira adquirir, mas bancos e investidores estão de olho nisso. E isso não é conversa para boi dormir, não é ficção, isso é realidade. Fazendas, usinas, empresas agroindustriais com caixa apertado, patrimônio pesado, dificuldade de honrar compromisso, vão fazer com que isso venha para o mercado e a gente já está vendo, né? E aí adivinha quem aparece com apetite e dinheiro na mão quando isso acontece? Os mesmos grupos que enxergam a terra como ativo estratégico. Fundos, bancos, companhias especializadas em comprar, reestruturar e revender terra. Enquanto muitos produtores estão lutando para não perder a fazenda, o mercado está batendo recorde de fusões e aquisições no agro. Só em 2025 subiu 40% o número de fusões e aquisições, ou seja, duas empresas do setor ou de setores paralelos se unem para formar um conglomerado ainda maior. Ou uma empresa maior vê uma oportunidade numa empresa menor que não está tão bem das pernas e adquire e forma um conglomerado maior, e isso vai gerando concentração, grandes capitais sempre pressionando o pequeno e o médio. E não é coincidência, é o mesmo cenário visto por dois lados diferentes. Isso já aconteceu em várias oportunidades.
A primeira vez que nós temos a história em estudos, lá nos idos dos anos 80, 1979, 1980, nos Estados Unidos houve um movimento no agro americano, onde houve empréstimo por bancos e fundos para agricultores negros. E, ao final, muitos desses agricultores não conseguiram honrar seus compromissos, tiveram seus créditos cortados e praticamente foi feita a tomada dessa terra. Essas pessoas tiveram as suas terras adquiridas por bancos por preços irrisórios. Depois, em 2008, na crise da bolha, quando explodiu a bolha lá nos Estados Unidos, muitos agricultores lá também perderam as suas terras. Então, não é algo que a gente está vendo agora, é algo que já acontece durante muito tempo, até para mais, para trás dessa data, né, do começo de 79, 80, onde é esse estudo. Então, veja só, nós não estamos falando nada novo, nós só estamos trazendo ao contexto para que você pare, reflita, pense se isso faz sentido, de que nós vamos ver cada vez mais interesses financeiros em cima de propriedades, seja para especulação, seja para garantir esse ativo e produzir e vender commodities e alimentos, energia, bioenergia, fibras no Brasil. Então, a pergunta que incomoda, estão emprestando para tomar a terra? Será que esse é o interesse por trás dessas estruturações? Você não vai encontrar relatório de banco escrito assim, vamos emprestar para depois tomar a fazenda. Mas olha como a estrutura de incentivos é muito clara. A terra é a garantia principal, o crédito muitas vezes é muito caro, o cenário é de alto risco e existe mercado ativo para comprar operações estressadas baratas. Um parêntese, eu estou numa operação onde fatalmente, se fosse olhar do ponto de vista puramente econômico, quem está precisando do dinheiro, os seus números, a hora que você abre lá para fazer a due diligence, né, a diligência de verificar a conformidade, o risco e a intenção de fazer essa operação, simplesmente ia dizer não vale a pena. Porém, o agente financeiro deu o sinal verde para continuar. E aí isso me chamou a atenção. Eu falei, mas qual é a garantia? Alienação fiduciária das áreas. Tem que dar todas as garantias em alienação fiduciária para o agente financeiro. Eu fiquei pensando e conversando com os meus parceiros que estão representando outras partes. Nós estamos num grupo de advogados e consultores observando essa negociação. E a gente conversando, falando assim, poxa, isso aqui só faz sentido para o agente financeiro se ele, é lógico que ele vai emprestar esse dinheiro a CDI mais 6, né? CDI é a Selic, né? 15 mais 6, seria 21% ao ano, quase 2% ao mês. Ele vai ter um dinheiro ali de juro que ele vai receber, o devedor vai ter uma carência para pagar, a hora que ele for pagar isso, de repente ele não está no bom momento, ele não consegue pagar, o crédito do banco, do agente financeiro ficou desse tamanho, ele vai executar essa garantia e vai tomar essa terra muito mais barato do que o mercado. E nós chegamos à conclusão que é essa a ideia. Então eu vou parar aqui e vou pedir para o Pedro trazer duas matérias que saíram também, que mostram para você o que eu estou falando. Né? Como isso está impactando. Olha, Brasil Agro é uma grande empresa de compra e venda de terras, né, no Brasil. Né? Para Brasil Agro, o preço da terra deve cair mais. Essa é uma segunda matéria de duas que saíram na AgriBiz falando da Brasil Agro. A primeira dizia assim, Brasil Agro não fez negócios relevantes no ano de 2025, vai fechar em tese num prejuízo, porque a sua atuação é comprar a terra, preparar e vender e ganhar em cima dessa operação, e enquanto isso ela vai produzindo e vai vendendo, só que o core, né, o negócio central é comprar e vender fazendas. E aí lá na matéria dizia o seguinte, não está saindo o negócio porque o preço da terra não caiu o suficiente. Há uma análise de que o valor da terra em nível Brasil subiu muito na pandemia, né, na época da pandemia, e o preço não voltou. Que é aquilo que eu falei, né? A conta fechar, o investimento que o investidor coloca para comprar a terra, quanto tempo demora para ele retornar tirando produção? Né? Para ele falar, eu paguei 350 mil alqueire, quanto tempo demora para recuperar os 350 mil? 10 anos, 15 anos? Qual é o tempo?
Então, para os analistas, o preço ainda está alto. Mas nas entrelinhas, o preço deve cair mais, justamente para que haja interesse de negociações. E quem é que vai comprar essas terras? Muitos fundos e muitos agentes financeiros estão de olho, né? E o que é mais preocupante é a outra matéria que o Pedro vai trazer, que, olha, fundos do agro fazem Faria Lima investir em escravidão, desmatamento e grilagem. Criados com a falsa promessa de apoiar pequenos agricultores, os FIAGRO já tem 13 bilhões em patrimônio. De olho no agro, o mercado ignora crimes. Essa matéria é de 2023, mas está lá, no Intercept Brasil, um portal sério. Não vamos entrar no mérito, mas é só para ilustrar. Então, os fundos estão entrando para adquirir essas terras e às vezes não estão olhando se a terra é grilada, se a terra tem uma compliance, se tem trabalho escravo, qual é a condição de desenvolvimento dessas terras. Será que é assim que tem que entrar o capital privado no agronegócio, à torta direito, sem uma observância mínima dos direitos fundamentais dos trabalhadores, dos proprietários, a função social da propriedade rural, que é produzir alimentos, é segurança alimentar, segurança energética? Então isso é muito grave e é importante a gente prestar atenção. E você, pequeno e médio produtor, tomar cuidado nas operações que vai fazer, tá? Podemos voltar, Pedro, por favor? Então, podemos passar. Historicamente, em outros países já aconteceu exatamente isso. Ciclo de endividamento, queda de preço, execução de terra e transferência de fazenda para bancos e fundos, como eu trouxe o exemplo lá dos Estados Unidos, mas isso tem vários exemplos. Tem estudos aqui que estão lá naquela bibliografia, naquelas referências, que são estudos extremamente amplos, né? Alguns ali estão em língua estrangeira, mas hoje tem tradutor. Se você se interessar, você vai ver como que foi, quais são os estudos, tudo o que foi feito, né? E o Brasil, a gente está vendo uma combinação perigosíssima, endividamento crescente, juro alto e apetite de grupos de capital sobrando para comprar ativos com desconto. A pergunta não é mais se isso é possível, a pergunta é em que escala isso vai acontecer e quem vai estar preparado para não ser engolido. Então, como eu disse lá no começo, a minha preocupação é com você, pequeno e médio produtor, que de repente pode estar já em dificuldade ou pode estar entrando em dificuldade. No afã de salvar a sua produção, a sua propriedade, a sua terra, o legado da sua família, a sua história, a sua honra e a honra da sua família, em alguns momentos vão oferecer operações de renegociação com alienação fiduciária, com reforço de garantia imobiliária. Tome muito cuidado para fazer essas operações, não contrate qualquer coisa, busque orientação, porque tem muita gente olhando para o seu imóvel, tá? Então, quais os caminhos e o que o produtor pode fazer, né? Se tudo isso que eu estou falando fosse só para colocar medo, não valeria a pena. Não estamos aqui para criar dificuldade para vender facilidade. Não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é informar. Se você já é inscrito no canal e já vê os nossos conteúdos, você pode ver que o nosso intuito é informar. É trazer informação de qualidade aferível e real para você usar no dia a dia. O produtor precisa parar de olhar só para a roça e começar a olhar para o balanço. Vou citar aqui ao lado alguns pontos práticos. 1. Entender a terra como ativo estratégico da família. Então, olhar aquilo como algo extremamente caro e importante para a família. Não é só emoção, é patrimônio, é garantia, é o futuro de geração em geração. Decisão de financiamento não pode ser tomada no impulso. Ah, eu vou plantar porque o vizinho está plantando. Eu vou plantar porque eu preciso plantar para pagar a conta. Calma. Eu sei que parece que falar é fácil, de repente você sobrevive da terra, mas calma. De repente, num determinado momento, vale a pena pensar num arrendamento, numa parceria, em alguma coisa, antes de se endividar ainda mais. Liga só esse alerta para pensar. Isso é muito importante. Buscar crédito com estratégia, não por desespero. Conhecer bem as garantias que você está dando. Evitar operações em que a terra inteira fique em risco por uma aposta mal calculada. Olha, eu vou plantar soja porque a soja subiu. A hora que você vai colher, todo mundo plantou soja, a soja vai estar baixa. Eu vou plantar melancia porque todo mundo está plantando melancia. Na hora de vender, deu uma superprodução em Goiás. Você está em outra região, a sua melancia não vai valer nada, você vai tomar prejuízo.
Custo operacional, custo de plantio hoje é muito caro. Aqui na região se fala para plantar um alqueire de cana, de cana de açúcar de 30 a 40 mil reais. Então são investimentos altos, né? Fortalecer a gestão e a governança. Cuidar do fluxo de caixa e do endividamento que você tem como uma empresa. Ter planejamento para cenários de baixo de preço e quebra de safra, o famoso colchão. Saiu uma matéria essa semana, um diretor de um banco, do Banco Safra, se não me engano, dizendo que o produtor precisa aprender a fazer o colchão de uma safra boa para uma safra para a próxima. Ele não pode gastar todo o dinheiro, ele não pode falar, olha, eu fiquei bem aqui, eu vou comprar mais terra, eu vou arrendar mais terra. Tem que ter um colchão, tem que ter aquela reserva de contingência, para que se vier uma quebra de safra, não se endividar de forma a não conseguir mais sair. Estruturar a fazenda juridicamente, holding patrimonial, separação entre operação e patrimônio, parcerias bem desenhadas. Tudo isso reduz o risco e numa crise você não perde o controle total da sua terra. Busque orientações para isso, existem várias formas de fazer. Agora com a entrada do novo Código Tributário, viu, Pedro, vai mudar muito. Agora o próximo módulo da pós-graduação vai falar de direito tributário e a reforma tributária no agro. Então eu vou trazer muita coisa legal, fica atento aí que vai ser bem esclarecedor para começar já a pensar como é que vai ser. Escolher bem os parceiros financeiros, entender quem está do outro lado da mesa, banco, fundos, trends, fiagros. Negociar condições, garantias e prazos e não só assinar porque todo mundo está fazendo. Anota bem isso aqui que a gente colocou, printa essa tela e leva com você no seu celular ou imprime, coloca dentro do porta-luva da sua caminhonete, do seu veículo, coloca lá no seu escritório e olha para isso com carinho. Isso aqui é muito importante. Então, como reflexão ao produtor rural, eu gostaria de dizer, a terra agricultável de qualidade é um ativo finito, como a gente disse, o mundo inteiro já entendeu isso. E a minha preocupação e o motivo de eu ter gravado esse vídeo é porque o produtor rural brasileiro que colocou o Brasil nesse patamar não vai ficar como o último da fila de quem entende esse jogo. Então eu quero te convidar para fazer 3 coisas agora. Olhar para a sua fazenda como um investidor olha. Quais são os riscos de crédito hoje? Quanto da sua terra está lá vinculado à garantia? Como é que você faz essa visão? Vê quanto que você deve, quanto você tem de terra e quanto vale no mercado para uma venda normal, como eu disse aqui, A e B, eu e o Pedro, uma negociação normal. E coloca isso a 70% do valor para um leilão. Faz lá a conta. 20 alqueires a 300 mil, a 6 milhões. Eu estou endividado em 2 milhões, ou seja, 1/3 da tua terra já está lá garantindo operações. Se isso tiver juro, tiver honorário, se isso ficar correndo até um processo judicial que for mal gerido, de repente na hora do leilão a sua dívida vai ser metade ou mais da sua terra. Então olha quanto que isso está impactando. O que aconteceria se os preços caíssem de novo no ano que vem? Se você for plantar e aquilo que você plantou caiu o preço. O que vai acontecer se você não conseguir pagar? Será que vai ter que dar mais garantia? Será que você vai perder o patrimônio? Compartilhar esse vídeo com pelo menos 2 produtores que você respeita e tem carinho por eles, para que ele aprenda isso também. Conversa com ele, discute o tema, não deixe esse assunto só na mesa dos bancos e dos fundos. Fala, olha, eu vi um vídeo lá no canal do escritório da Rocha Mazo, eles chamando a atenção que tem banco, tem fundo, tem investidor brasileiro e estrangeiro olhando para as nossas terras. E nós precisamos tomar cuidado. Se inscreve aqui no canal. A ideia é continuar produzindo conteúdo denso, mas em linguagem simples, para que o agro brasileiro tenha informação na mão na hora de decidir o futuro da terra e dos negócios. Então, se você não decidir o que vai ser da sua terra, alguém vai decidir por você. Aí você quer ser protagonista ou quer ser mais um número da operação estressada na planilha de alguém? Será que a sua terra, da sua família, que de repente vem de geração em geração e agora está na sua mão para gerir e tem os seus filhos, que seriam a próxima geração, será que é esse o final? Ou será que você conseguiu, com o seu esforço, adquirir essas terras e hoje está vendo um cenário difícil, com o suor e sangue, suor e lágrimas da sua vida, da sua família, das suas mãos calejadas? Você vai ver isso simplesmente
o mercado olhando, esperando você tropeçar para tomar a sua terra. Então isso é muito importante. Eu já vi isso acontecer com amigos, eu já vi acontecer isso na minha família e eu não gostaria que isso acontecesse com você. É por isso que eu trouxe esse conteúdo. E se você quer saber mais, entra aqui na nossa comunidade. Nós estamos preparando, está pronto, está maravilhoso, né, Pedro? Um programa de transformação do produtor rural no empresário rural. Aí você vai conseguir tudo isso que a gente está falando, de melhorar a sua gestão, melhorar a sua governança, entender a sua propriedade como uma empresa, como fazer o seu plano de negócio, como observar, como contratar bem. Você vai aprender isso de forma didática, do conforto da sua casa, com aulas fáceis de entender, traduzindo questões jurídicas, traduzindo questões de contrato, de entendimento, para uma forma que você consiga entender. E mais que isso, no nosso método Roma, você ainda aprende a se blindar de dívidas e produzir toda a documentação, todos os registros necessários antes da parteira, dentro da parteira e depois da parteira, para, no caso de uma anormalidade, de uma situação de estresse, você possa renegociar suas dívidas sem esse risco que a gente trouxe, sem risco de se transformar numa operação estressada na planilha de alguém. Então, se você gostou do conteúdo, compartilha. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo, como eu falei, com quem você gosta. É um conteúdo relevante. Ativa o sininho para receber os nossos conteúdos. Dá aquela hypada no nosso vídeo para que mais pessoas possam ver. Gostaria de dizer também que nossos vídeos são 100% orgânicos, né, Pedro? Nós não investimos dinheiro em tráfego. Nós não fazemos anúncios. Os anúncios que aparecem nos nossos vídeos são do YouTube, não são nossos. Nós não pagamos. Nós fazemos isso gratuitamente. Para você, por você, porque nós queremos que você se dê bem. Ok? Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você. Te vejo na próxima. Fique com Deus. Até lá.